dia para você que está em casa nos acompanhando. É o Manhã Viva chegando até você nessa manhã realmente viva, abençoada. Que Deus te abençoe e que Nossa Senhora já interceda por todas as suas necessidades, por todas as suas intenções. Nós queremos já no início aqui do programa colocar nas mãos da Virgem Maria, no coração de Nossa Senhora, a sua vida, a sua família, as suas preocupações, todas as intenções que você traz no seu coração, aquilo que hoje talvez te preocupa, aquilo que hoje às vezes até te angustia, apresenta agora nas mãos de Nossa Senhora, fecha os teus olhos por um instante, entrega essas situações, essas pessoas, tudo isso que hoje afeta a sua emoção, a sua mente te preocupando, daquilo que hoje talvez até te entristeça. Deixa agora que pela intercessão da Virgem Maria, o Espírito Santo te visite e essa alegria que vem de Deus possa contagiar verdadeiramente o seu coração. Bom dia, uma manhã viva para você. Neste programa de hoje, que nós contamos, claro, com a intercessão de Nossa Senhora, pedindo que ela nos auxilie, que auxilie principalmente a nossa mente, porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso, aquilo que a gente guarda, aquilo que a gente absorve, as informações que nós vamos adquirindo ao longo do tempo e que vezes nós conseguimos guardar, outras não, porque às vezes cai no esquecimento também. Vamos falar sobre a memória, essa capacidade que nós temos de armazenar conteúdos aqui dentro de nós. O programa Manhã Viva hoje recebe com muita alegria a doutora Paula, geriatra, que já está aqui conosco. Também a doutora Elisa de Paula, as duas são Paulas, né? Uma é Paula Alves, a outra Elisa de Paula. Sejam bem-vindas. Doutora Elisa, neurologista, a doutora Paula, geriatra. Uma alegria receber vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Entender por que a gente esquece das coisas, como que a gente pode fazer, por exemplo, para preparar uma memória que consegue adquirir mais conhecimento, que consegue armazenar por mais tempo essas informações. Quem pode começar a responder? Acredito que com o ritmo atribulado de todos e com o excesso de ocupações no dia a dia, a memória fique um pouco comprometida pelo excesso de informações. Então, de uma forma geral, as queixas relativas à memória têm sido muito frequentes, mas a princípio nem todos apresentam doenças relativas à memória, e sim excesso de ocupação. Quem nunca se pegou, né, num momento, poxa, como que é isso mesmo? Como que é o nome dela? Você vira e mexe, a gente está esquecendo de alguma coisa. E tem gente que parece que tem uma predisposição maior para esquecer. É fato isso? É genético? Como que a ciência explica, a medicina diz, dessas pessoas que têm mais dificuldade ou mais facilidade para esquecer? Isso. Como a doutora Paula falou, como tem muita informação, às vezes a pessoa faz várias coisas ao mesmo tempo e aí ela se desorganiza e acaba esquecendo o nome, onde guardou um objeto, e nem sempre isso é patológico. E algumas pessoas realmente têm predisposição, têm uma memória melhor, conseguem reter mais informação e evocar, depois lembrar, e outras pessoas são mais distraídas e têm a menor capacidade de reter informações. Quanto menor a concentração, menos a gente retém e depois a gente acaba esquecendo. Mas é biológico, doutora? A gente poderia dizer assim, que tem gente que realmente tem uma memória mais fraca, que esquece mesmo das coisas, não tem jeito, e outros não? Porque a gente vê que tem pessoas que, você já sabe, ela vai esquecer, e o outro sempre lembra. Então isso é meio natural da pessoa, ou a pessoa desenvolve isso ao longo do tempo por falta talvez de incentivar, estimular a memória? Depende muito do estímulo da pessoa. Assim, quanto mais ela treina a memória, existem várias formas de treinar, de saber como usar bem a sua memória. São válidos, então, esses exercícios para a memória? São muito válidos. Sim. Quanto mais ela treina, sim, fazem melhor. parte do estímulo do dia a dia, né? E da organização, do desenvolvimento, do aprendizado e do planejamento de cada indivíduo de se organizar para que tenha uma memória boa. Por exemplo, pessoas que trabalham com arte, que precisam decorar texto, né, teatro, enfim. Essas pessoas, então,
isso já seria um exercício de memória? Já é, com certeza. E às vezes elas têm que usar artifícios para memorizar aquilo para poder depois lembrar. E como elas estão sempre usando esses artifícios e estimulando a memória, depois elas acabam tendo uma memória melhor do que outras que não exercem tanto. Por falar de artifício, hoje a gente se usa muito de outros recursos. Põe um lembrete no celular, deixa um bilhetinho. Até que ponto isso é bom para lembrar? Porque é um lembrete, né? Para lembrar. Mas até que ponto isso ajuda ou não? Você acaba deixando de funcionar a sua memória, né? De exercitar. Cada paciente, cada indivíduo tem a sua técnica e desenvolve a sua forma de armazenar a informação de uma forma mais adequada. Então, esses artifícios de anotações e essa programação de cada um é muito bem-vinda. E independente desses artifícios, dessas pistas e dicas ao longo do dia, a regra é que a memória seja exercitada ao longo do dia, nas atividades do dia a dia, com os trabalhos manuais, com a culinária, com todas as atividades complexas do dia a dia, para que essa memória seja preservada. Muito bem lembrado, viu, gente? Daqui a pouco a gente tem culinária no programa de hoje, temos artesanato também. Você que está aí esperando para aprender a receita do dia ou também a dica de artesanato de hoje, aguenta que vai ter. Continuando a nossa conversa com elas, a doutora Paula, que trabalha com as pessoas idosas, mais especificamente, né, como geriatra, com o tempo a gente vai perdendo a memória ou isso é relativo? Não, isso não é uma situação esperada com o envelhecimento e isso é uma coisa muito relevante, Verônica, porque o indivíduo e o idoso que começa a desenvolver falha de memória ao longo da idade precisa passar por uma avaliação especializada. Não é normal. Para que isso não é normal, certo? Mas lembrando, nem toda perda de memória é uma perda patológica. Alguns esquecimentos podem estar relacionados com o excesso de atividades, o excesso de informação concomitante, déficit de atenção e alguns outros diagnósticos diferenciais, mas não é esperado que aconteça isso com o envelhecimento. Pode ser tratado principalmente em situações de diagnósticos mais precoces. No caso de trauma, doutora Paula, Elisa Paula, pode haver um esquecimento. É muito comum a gente ver a pessoa passou por um acidente e esqueceu tudo que passou até ali, ou o contrário, né? Isso. Sim, é muito comum na situação de trauma, principalmente os traumas mais graves. A pessoa tem uma situação que chama amnésia anterior, que passou próximo ao acidente um pouco antes. E tudo que acontece depois do acidente, ela tem muita dificuldade de lembrar, dificuldade de aprender coisas novas. Às vezes é uma situação passageira, é só aquele momento do acidente mesmo que ela não lembra. E às vezes ela realmente fica com uma sequela de não conseguir mais aprender coisas novas, né, com realmente uma dificuldade de memória. Geralmente, com o tempo, essa lacuna que a gente fala, aquele esquecimento do acidente, acaba voltando, mas às vezes não. Como que acontece, né, no nosso cérebro, assim, dentro de nós, ou por que acontece? Ora você esquece, depois você consegue recuperar aquela lembrança, aquela memória, isso também é real. Às vezes você esqueceu, mas depois você lembra. Isso. Depende muito de pistas, às vezes, que quanto mais você se esforça para lembrar, mais você vai conseguir lembrar depois. É uma situação interessante que até professores comentam, né, com os alunos. Quando você está numa prova, você está tentando realizar aquele exercício. E aí você, na hora que você sai da prova, você lembra como que faz. Então, na verdade, você ficou estimulando essa memória, mas, na verdade, não deu tempo da prova. Mas quanto mais você se esforça, quanto mais tem pista daquela situação ou daquele dia, né, do acidente, mais a pessoa vai ter capacidade de lembrar. Os estudantes sofrem muito com a questão da memória, né? Porque precisa lembrar de tudo. Isso. E aí tem uma diferença também de aprender e decorar. E quando você aprende, você consegue guardar mais. Isso é fato que a gente escuta muito. Sim, com certeza. Quando a pessoa aprende, ela usa recursos, né, artifícios para memorizar. E quando ela decora, aquela informação, ela não passa pelos processos que depois vão facilitar a evocação, no caso. Então, sempre aprender é melhor. Aprender, exatamente, aprender e usar os recursos para depois só memorizar, decorar, sem fazer nenhuma associação
a memória é muito curta daquele aprendizado. E é interessante também que a gente usa a expressão de memória não só para uma lembrança, para um aprendizado, também quando a gente se refere à nossa história, né? Fazer memória da sua vida, fazer memória do seu passado, das suas origens. O Papa Francisco esses dias no México falou sobre isso também, especificamente, que a gente precisa voltar às origens, fazer memória da sua história, a importância disso. A doutora Paula, que trabalha, né, com os idosos, como eu disse, geriatra, como que é a importância disso também, dessa memória da história, dessa memória do passado, precisa se resgatar e isso ajuda também a mente ficar cada vez mais, né, mais fresquinha ali, sim, sem esquecer das coisas? Sim, com certeza. E o único destaque que eu entendo, Verônica, é que é importante diferenciar o que é a memória de trabalho, que a gente consegue recuperar posteriormente, depois de uma situação de estresse, depois de uma vivência, e a memória da história. Da história. São situações diferentes. É importante saber que as doenças associadas à perda de memória estão relacionadas com o comprometimento da memória recente, da memória nova, da informação nova que não consegue ficar armazenada no cérebro do indivíduo. Ou seja, é como se a pessoa perdesse a capacidade de aprender. Sim, ela não consegue guardar mais nada. Relacionada também com a capacidade de aprendizado. Agora, de uma forma geral, a história e o passado daquele indivíduo fica muito bem armazenado na memória de cada um. Porque então, foram experiências. Foram experiências. Né? E existem analogias com gavetas. Nosso cérebro está cheio de gavetas. Então, as gavetas onde existem as informações e as roupas mais velhas, mais antigas, estão sempre preservadas, mas se a gente tenta colocar alguma coisa nova, isso fica um pouco mais difícil. Então, as doenças de memória, em geral, estão relacionadas com a dificuldade de captação de informação nova. A memória, o passado, aquela história que o idoso conta da época que pescava, da época em que era pequeno, das histórias do interior, que são preservadas, de uma forma geral, nas doenças de memória. Doutora Elisa, antes da gente ir para o intervalo, a gente pode comparar a nossa memória, né, humana com, por exemplo, uma memória de computador que tem limite de armazenamento ou não? A nossa memória é diferente, ela vai sendo elastecida dependendo do uso, do incentivo também. Sim, com certeza a nossa memória é infinita, né? Depende na verdade, assim, a capacidade de armazenamento é infinita. A dificuldade é evocar, lembrar depois aquilo que você um dia armazenou. Então, as coisas que a gente aprendeu na infância, o que a gente viveu, depois, tudo aquilo está armazenado. A dificuldade maior é evocar. Né? Então, as pessoas que têm mais esquecimento, que esquecem mais as coisas, elas precisam, então, treinar a memória, fazer exercício de memória, para estimular, então, isso? Isso. Para poder recuperar as lembranças. Exatamente. E quem tem mais facilidade, então, de lembrar é porque justamente já faz esse trabalho de uma forma exercitar geral, mesmo. Quanto mais ativo o indivíduo, melhor a memória. Então, a atividade, as ocupações do dia a dia são os exercícios para manter a memória. Que exercício prático, por exemplo, doutora Elisa? Então, é muito comum a questão da palavra cruzada, é um ótimo exercício para a memória, é um exercício simples, mas é muito interessante. Próprios joguinhos de computador, de iPad, que estimulem a memória, jogo da memória, por exemplo. A leitura, né? De uma forma geral. Aprender uma nova língua, é um ótimo exercício para a memória. O estudo em si Exatamente. Já é um grande estímulo, né? Uhum. Eu tenho facilidade de lembrar das coisas, graças a Deus tenho a memória muito boa, das duas memórias. Essa memória da história, gosto muito, né, de lembrar, de reforçar, de conhecer, de ter mais informação. E também essas lembranças, assim, eu sempre sou aquela pessoa que lembro muito das coisas, lembro o nome, eu tenho muita facilidade de lembrar, talvez por isso, por decorar também muita coisa ao longo do tempo. Para a gente ir para o intervalo, então, eu vou recitar uma poesia, né? Já que a gente fala de exercitar a memória, tenho várias armazenadas aqui na minha memória, que inclusive essa poesia é de Mariana Teles, poetisa Mariana Teles. Quando eu recito, eu lembro, é como se eu estivesse chegando na casa dos meus pais, como se eu estivesse voltando para lá, né? E aí ela disse assim: vim hospedar na lembrança da casa que eu nasci nela, pendurar minha esperança
nas flores de uma janela. Vim enterrar minhas dores, ressuscitar meus amores. Numa saudade sem fim, vim sentir o que eu queria e achar minha poesia dormindo dentro de mim. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Manhã Viva está de volta. Hoje estamos falando sobre a memória. Esse lugar dentro de nós que armazena as informações, que estimula nosso aprendizado também, as nossas lembranças. Como é bom fazer memória, uma outra dimensão dessa expressão da memória, das nossas lembranças. Mas agora nós estamos aqui com a Wayne. Bem-vinda mais uma vez, Verônica. uma alegria recebê-la de novo aqui no programa. Pra Muito mim bom. também, obrigada. Foi tão bom da outra vez, gente, que a gente quis que ela viesse de novo. Bom, que alegria. Seja bem-vinda. A Wayne vai ensinar Obrigada. pra gente. Então, hoje, mais uma peça de artesanato Isso. especial e super interessante. O que é? Olha, eu trouxe hoje uma técnica que ela é um trabalho com tecido. Muita gente quer trabalhar com tecido, mas não domina a costura, não Sim. domina a máquina, não lida bem Não com tem a esse máquina de dom. costura. E tem vontade de fazer alguma coisa com tecido. Mas quando chega, por exemplo, na aula de patchwork, sente dificuldade. Então, eu trouxe uma atividade que é com tecido, E prática. não precisa de máquina de costura, só precisa de concentração, paciência e dedicação. Muito bom. E aí a gente vai ensinar hoje esse porta-talher, que é uma peça que você pode usar numa mesa, né, na composição de um jantar. Você pode também deixar como uma peça decorativa na sua cozinha, no seu espaço gourmet. E qualquer pessoa pode fazer. Uma Tá pessoa linda. com mais idade, com menos idade, basta ter paciência. É uma atividade hoje para adulto, não Com é para certeza. criança, né? E é porque da outra vez que a Wayne esteve aqui, ela ensinou a fazer umas tintas caseiras Isso. maravilhosas. Deu muito acesso. Está aí também disponível no YouTube, quem quiser conferir o programa que ela participou da outra vez. Ela ensinou tinta caseira para uma atividade bem lúdica e as crianças participaram. Então, hoje, essa peça aqui, porta-talheres. Isso. Essa questão de artesanato com tecido está em alta também, né, Wayne? Está em alta. E a fábrica, as fábricas no Brasil têm retomado, né, essa produção de tecidos. Hoje a gente tem produtos nacionais, tecidos nacionais com excelente qualidade. Inclusive, hoje a gente tem tecidos digitalizados. Olha só. Então, com estampas assim maravilhosas, né? Todas as opções. Todas as opções. E com certeza você vai achar um tecido que tem a ver com a sua identidade, uma estampa que você gosta. O que você quer mostrar né? naquele Exatamente. Eu até trouxe produto. aqui, Verônica, alguns exemplos Opções. de tecido para a gente ver como tem tecidos bonitos hoje. Tem Lindo. tecidos mais alegres, tecidos mais sérios, Sóbrios. mais sóbrios. Tem uma vasta opção, né, de estampas, de cores. E para esse trabalho, a gente sempre vai usar o tecido 100% algodão. Certo. Pode ser a tricoline. O ideal é que não Ele seja... cola melhor, é? Ele, para cartonagem e para essa técnica que é a de forração, tem que ser 100% algodão. Porque o tecido com Primeira poliéster... dica, gente. Então, ó, já anota aí. Não Isso. pode ser outro tipo de tecido. Não pode. 100% algodão para usar nessa técnica da... Como que você chama essa Forração. técnica? Forração. E por que tem que ser 100% algodão? Porque o tecido com poliéster ou um tecido sintético, como a gente trabalha com cola, ele vai manchar. Ele vai manchar e o resultado final da peça não vai ser interessante. Ok. Vamos lá? Vamos lá. Podemos? Eu Vamos, trouxe aqui. Fala o que a pessoa vai precisar. Vamos passar primeiro... Então vamos lá. Isso. Primeiro um tecido, uma estampa que 100% você algodão. goste, né? Tecido 100% algodão. Eu sugiro não usar um tecido muito grosso, como a sarja, por exemplo. É possível usar? É. Mas o acabamento você vai Não ter vai mais ficar tão bom. dificuldade. Então, faça opção pela tricoline, tá? Então, nós vamos precisar do tecido 100% algodão. Nós vamos precisar de papel cartão branco ou o duplex, também branco, tá? Ok. Não compre de outra cor, porque a gente vai colar esse papel no tecido. Ah, E aí, como eu trouxe aqui, ó, aqui eu já para trouxe não até uma... interferir na cor depois. Exatamente, mudar para não a- mudar a cor, não correr risco de manchar o tecido, né? Ah, então esse tem aqui que ser você o já branco. colou aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ela já Isso, colou. aqui eu já trouxe Certinho. adiantada, ó, uma pecinha.
Então, a gente vai... Eu vou fazer aqui rapidinho Para fazer a esse. marcação também vai depender da peça que a pessoa vai usar? Depende da peça que a pessoa vai usar. O que a gente vai usar, então, primeiro? A base do trabalho é tecido e papel cartão. E aí você tem que ter a peça, você tem que escolher a peça que você quer trabalhar. A partir da peça, você vai fazer o quê? A medida. Você vai para o papel e aí vai exercitar sua memória, vai usar uma régua, vai medir a peça, né? Vai com paciência, com concentração, mede a peça, vê o tamanho do papel que você precisa. Vai usar. Se você tiver dificuldade no início, você pode, se é uma peça mais quadradinha, posiciona a peça em cima do papel, usa uma lapiseira 0,5, sempre 0,5, tá, gente? Para ficar bem próximo da medida, não aumentar, não ampliar muito, porque senão depois você vai ter que refilar esse papel até chegar no tamanho que você quer. Lapiseira ou lápis grafite, viu, gente? Porque tem Lápis, lugares que a não. gente não chama lapiseira. Ah, sim. É. Mas tem que ser esse 0,5. Lapiseira às vezes chama com apontador, mas ponta entendi, 0,5. entendi. Isso. O que não pode ser o lápis normal, Sim. né? Porque você não vai conseguir uma precisão Ponta da fina, linha. sempre Então, 0,5. você pode, Verônica, posicionar a peça em cima do papel e riscar. Risca e tira a depois sua você medida. corta, né? Como eu fiz aqui, ó. Essa aqui, esse quadradinho representa o fundo, o tamanho do fundo dessa peça. Aqui, ó. Certinho. Então, ó, você vai no exato. papel, risca e corta, tá? Importante para garantir o acabamento, você sempre, depois que recortou, vir aqui e confirmar se está o tamanho exato. Porque, se necessário, você vem e refila. Refilar o quê? Você corta até chegar Tira no a tamanho bordinha. exato. Ótimo. Ok? Doutora, e esse tipo de atividade aqui, ela requer também da memória um esforço, um exercício ou não? É meio que piloto automático depois que você aprende? Não, com certeza requer muita memória aí nessa atividade. Tem a questão do planejamento, igual ela está explicando muito bem, tem que saber pegar o papel, medir, concentração, igual ela mencionou também. E tem a questão de lembrar tudo que ela já Vai aprendeu precisar. um dia sobre essa atividade. Memória executiva, tem toda essa relação mesmo com o que vai ser necessário para iniciar a atividade, a elaboração das etapas, isso tudo fortalece a memória. E querendo ou não também relaxa, não é uma coisa tão exigente, certeza. né? Porque o trabalho manual ele sempre é meio terapêutico. É uma concentração que não é pesarosa, né? Então, assim, às vezes a gente tem que concentrar para uma coisa que não é tão interessante, a gente sofre, mas concentrar numa atividade que é interessante, Mais que leve. é lúdica, então é super prazeroso, com certeza. Então vamos lá, Wênia. Mão na Então, massa para a gente Verônica, fazer. depois que você já cortou todos os papéis referente à parte externa da peça, antes de você começar a forração, você vai pintar o interior da peça. Aqui eu utilizei uma tinta acrílica fosca, não dilui essa tinta, tá, gente? Não pode diluir. Passa ela grossinha mesmo, 2 demãos é suficiente para uma cobertura perfeita da peça. Então, você vai pintar todo o interior da peça e tomar cuidado, nas extremidades, você entrar com um pouquinho da tinta para garantir o acabamento perfeito da sua peça. Então, primeiro passo, pintar por dentro. Depois que pintou, a gente vai vir aqui para os recortes que você fez de papel. Quando for para o tecido, você vai encostar o papel e vai deixar uma margem de tecido em todos os lados, tá? Do papel. E aí eu vou mostrar por que agora. A gente vai usar uma cola extra forte, sem diluir a cola, jamais pode ser diluída, porque quanto menos diluída, melhor a qualidade do trabalho. Você pode usar um rolinho, tem pessoas que gostam mais do pincel. O rolinho ele é interessante porque ele não deixa excesso da cola. Então Fica uniforme, né? Fica uniforme. E aí menos chance de você manchar esse tecido. Então você vai passar com o rolinho em todo o papel. Você pode usar um pedaço de plástico ou mesmo um outro papel para você passar a cola nesse momento, para não correr risco de você manchar, por exemplo, o tecido ou sua base de corte, como eu trouxe aqui. E aí você encosta aqui no tecido,
Os vira. contatos da Wene aí também para você. Wene da Costa, Facebook Mel de Fulô, Ateliê Mel de Fulô. É o endereço também de outros trabalhos que ela faz. Aqui é só um deles, né, Wene? Isso. Aqui, gente, com carinho, você vem com a mão, alisa aqui, ó, para que cole direitinho o tecido nesse papel. E aí você vai fazer esse trabalho com todas as partes que você cortou. Aqui, como esse aqui é o fundo, eu trouxe para a gente fazer o fundo, porque o fundo tem um segredinho, tá? Então, a gente vai colar o fundo agora. Você segura a peça. Aqui, Verônica, eu fiz essa setinha aqui para mostrar que eu cortei o papel e ele vai ficar melhor posicionado dessa forma. Entendi. Por que que eu fiz isso? Porque, às vezes, uma peça em MDF, ela não tem as medidas tão exatas, os milímetros, às vezes, pode ter uma diferençazinha. E, às vezes, quando só de você mudar a orientação do papel, talvez sobra de um lado, falta do outro. Então, você faz essa setinha para você lembrar qual a posição certa que você quer colar, tá? Então, você vai vir aqui, você Posso pode virar pra você? passar... Ah, por favor. Pode vir com a cola aqui e a gente vai colar agora. Nós vamos colar o papel direto aqui no MDF, né? Então passa uma cola colinha aqui direto na peça. no MDF. A cola seca muito rápido, viu, gente? Então, Já aplica. a gente tem que ser mais rápida aqui nesse momento. Passa aqui no mesmo. papel. Já deu para a pessoa ter uma ideia, né? De como que vai ficar, quais são os Segura pra passos mim, por favor. que precisa fazer para preparar a forração, a cobertura dessa peça com tecido. Para você não ter dificuldade, você pode vir com a peça. Na verdade, eu fiz errado, perdão. Você vem com a peça e encaixa aqui no papel. Certinho. Porque talvez você não consiga trazer ela o tanto que você precisa, tá? Não visualizou, né? Olha, chegou aqui no cantinho, Agora deu. ela tá posicionada, Exatamente, no mesmo lugar. certo? Então, aqui tem um segredinho agora. Vem aqui, passa com a mão mesmo, faz uma pressãozinha. Fixa. E aí tem o segredo aqui, é isso aqui, ó. Você tem sobra de tecido. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui agora. Passa Aqui uma nesse cola. momento você pode usar um pincel de cerda mais dura, mais firme. Vem com a cola aqui e passa na peça. Tá? Pra Pode ficar bem usar cola aplicadinho. aqui, porque aqui não tem problema. Isso tudo vai ficar escondidinho. E aí você vai usar uma espátula de plástico para vir e puxar esse tecido. Fazer esse acabamento Perfeito. aqui, ó. Certo? Ótimo. E aí tem um segredinho aqui que eu vou mostrar, que eu preciso mostrar. Que é exatamente esse cantinho aqui. Passa aqui do outro lado, a cola. E aí você puxa aqui o Aqui, tecidinho para aqui. E aí nesse Na encontro, ponta. você vai segurar esse tecido aqui, ó. Vai segurar e vai fazer essa dobrinha aqui, tá? Sempre é bom ter um paninho úmido perto de você. Percebeu que vazou um pouquinho de cola, sobrou? Vem com o paninho, tira esse excesso, tá? Para facilitar seu trabalho. Segurou aqui. Por que que é importante fazer esse cantinho aqui? Porque aqui você tem que vir com a tesoura, tá? Uma tesoura de tecido. Você vai segurar esse tecidinho aqui. E você vai tirar essa sobra aqui, ó. Toda. Você vai segurar ela rente aqui e cortar a beiradinha. Então, vai ficar essa Certinho. pontinha de tecido pequenininha que você vai esconder. Ok. Então, O fundo, fazendo pelo o menos, canto, deu tempo a gente o fundo fazer. tá pronto. Aqui ela já tinha trazido Aqui eu já trouxe cortadinho, pronto, né? isso. Acho que você pode ficar aqui então até o Tá. final do programa. Você vai fazendo, a gente não vai conseguir ficar aqui o tempo todo. Tá ótimo. Mas agora a gente já, né, já deu para você ter uma ideia de como fazer, quais passos fazer. E enquanto isso, a Winnie vai terminando de montar. Tá ótimo. Tá bom? Tá. Aqui o artesanato fica aí, de vez em quando o câmera vai ficar mostrando também. Ótimo. Ela vai terminar de preparar a peça, você já viu aí como que faz, quais os passos, Isso. os materiais que precisa usar. E agora a gente tem umas dicas aqui também
de alimentos, porque dizem, é verdade, doutora Paula, doutora Elisa, que tem alimentos que ajudam a memória, que incentivam, isso é real? Vamos mostrar. Podem falar também, tá? Podem complementar aqui, mas a gente recebe a nutricionista que já está aqui conosco, doutora Carmen, bem-vinda. Vem para cá, doutora Carmen. A gente fica aqui na nossa cozinha, nesse balcão maravilhoso, com todas essas opções, uma infinidade aqui de alimentos e dentre esses eu acredito que ainda tem mais. Com certeza. Que é bom, que ajuda a estimular a memória da pessoa. Olha, são vários os nutrientes que ajudam a proteger o nosso cérebro. Eu trouxe aqui os principais, tá? Começar aqui pela colina, que é um nutriente, ele atua diretamente na formação dos neurônios. Tá no ovo. E a principal fonte é na gema do ovo. Gema do ovo. Isso. Então tá. Também os alimentos fontes de ômega 3. Ômega 3 ele é anti-inflamatório e é também um poderoso antioxidante. As fontes eu trouxe aqui a chia, a linhaça e principalmente nos peixes, né? O salmão, dizem que tem Sim, bastante. salmão, sardinha, atum. Ok, Tá? ótimo. Os alimentos antioxidantes. Os alimentos antioxidantes, eles vão atuar nos radicais livres que são nocivos ao nosso organismo, tá? Os antioxidantes têm a vitamina E, eu trouxe aqui o azeite para representar a vitamina E, as frutas vermelhas, tá? O morango, cereja, uva, que são os flavonoides, tá? Então é real, doutora Carmen, que esses alimentos, essas substâncias realmente ajudam a pessoa a manter uma memória mais forte, mais atuante realmente nas nossas lembranças, nessa recuperação das informações armazenadas. Isso, exatamente. Os antioxidantes, por exemplo, eles atuam ajudam nessa formação e na recuperação também dos neurônios. Olha tá? só, então além de estimular, de ajudar a manter, também recupera a memória que já perdeu muita coisa. Recupera os neurônios e aí, consequentemente, melhora a memória. Ótimo, muito bom. Então, os antioxidantes estão aqui representados pelos alimentos naturais. As frutas vermelhas, os vegetais amarelo, tá? Quando a gente fala de antioxidante, mostrando a laranja, o limão, o morango, assim, até que dá para assimilar. Mas quando a gente vê, por exemplo, uma cenoura, um tomate, um mamão, a gente já não, eu pelo menos não associava a antioxidante. Então é interessante a gente saber que eles também têm essa função. Tem, devido à cor amarela, que é o beta-caroteno. Legal. Tá? Aqui eu trouxe também, essencial, as vitaminas do complexo B. As principais fontes são os alimentos integrais, tá? Então, dá preferência para o arroz integral, o pão integral, o macarrão, massas integrais e a aveia. Eu trouxe os principais, né? E aqui um detalhe importante, que esses alimentos aqui, eles são também fonte de carboidrato. E por que a gente precisa do carboidrato? O carboidrato ele vai manter a glicose estável no cérebro. A glicose E se for carboidrato em excesso, prejudica também a glicose? Prejudica também. Em excesso vai ter uma hiperglicemia, tá? Mas isso não é muito comum, é mais para pessoas que já têm uma tendência. Entendi. Tá? No caso que os carboidratos... carboidratos... no caso dos integrais, o carboidrato integral já tem essa diferença também por causa das fibras? Exatamente, que a gente chama de carboidratos complexos, porque eles vão liberando a energia, a glicose, gradativamente. Então, mantenha a glicose estável, né, no nosso organismo. E ajuda, então, energia. também os neurônios que favorecem a memória. Isso, quando a gente tem a deficiência de carboidrato, ocorre a hipoglicemia, né? Pode ocorrer a hipoglicemia. E a hipoglicemia prejudica a memória, a concentração. Olha só, gente, interessante. Então, é uma cadeia, uma coisa vai influenciando e ajudando também a outra, né? Exatamente. O que mais, doutora Carmen? Olha, a cafeína também é muito importante, já é bem conhecida pelo seu efeito. Eu trouxe aqui como exemplo o café, mas também tem o chá verde,
o chá preto, né? Então, o café, ele não é só para deixar você acordado, porque às vezes quem estuda, por exemplo, acha que está tomando só para manter a atenção, mas então ele ajuda também a... A função da cafeína é exatamente essa, estimular o sistema nervoso. Aham, Tá? Então por isso que evita tem uma essa fadiga relação. mental, isso. Ok. Lembrando que a cafeína em excesso tem o efeito contrário. Prejudica também. Então tem que ser equilibrado, tudo Isso, equilibrado, nada de exatamente. mais nem de menos. isso. O que mais, doutora Carmen? Aqui o ferro, que é um mineral, o ferro ele atua na formação da hemoglobina. Quando a hemoglobina está baixa no nosso organismo, ocorre a deficiência de oxigênio. E aí também prejudica a concentração, a memória, a atenção. E eu trouxe aqui como exemplo de fontes de ferro, carnes em geral, principalmente a carne vermelha, os vegetais verde escuro, No tá? caso Não é aí só a a couve, mas vegetais verde escuros em geral, e as leguminosas, feijão, lentilha, o grão de bico, Tudo tem ferro. ferro. E tudo também favorece, tá ligado? Isso favorece a oxigenação do cérebro, consequentemente uma melhor memória, concentração. Aqui é o funcionamento total do nosso cérebro, do nosso exatamente. organismo, para estar tudo em ordem, bom equilibrado, com todas as funcionamento. vitaminas. Isso. Certo. Um outro mineral importante é o zinco. Ele atua na atividade neuronal, então também é essencial. E as principais fontes são os alimentos de origem animal. Leite, carne, então tá aí de exemplo. Os derivados de leite também se encaixaria? Também. Então já fica aí uma Os infinidade ainda maior laticínios. de opções. Isso. Muito obrigada. Por nada. Doutora Carmen Guimarães, nutricionista, então trazendo para nós essas dicas dos alimentos que fazem o nosso cérebro funcionar bem e, consequentemente, todo o nosso corpo, toda a nossa vida. Exatamente. Uma alimentação bem, ela mantém uma saúde estável. Isso, Podemos dizer isso, né, doutora Com Carmen? certeza. Resumindo, a gente vê aqui pela mesa, o ideal é a alimentação mais variada possível e mais natural. Legal, A gente. gente Tá vê pela lindo, né? mesa. Porque essas cores aqui não é só para embelezar, não. Como ela disse, a cor do alimento também influencia e favorece o funcionamento da nossa saúde, do nosso organismo e do nosso cérebro. Ajuda também a memória. Então, vamos mostrar agora como que está aqui o andamento do artesanato, da peça. Já deu para fazer mais uma etapa, Wayne? Já. Então, tá aqui Estamos caminhando aqui. o Wayne da Costa mostrando Aqui pra eu já- gente como fazer a forração de uma peça com tecido. Então ela tá aqui, ó. Então aqui eu já colei essa adiantando. lateral. E é importante depois que cola você fixar uma fita crepe só para ajudar nesse acabamento. Depois de 3 horas você tira essa fita. Ah, só Ela para é deixar ele na provisória posição só para certinha. posicionar. Então tá bom. Tá? Tá aí pra Vou você. fazer agora outra lateral e aí a gente faz o acabamento final. Olha aí o encaixe da peça. Tá, A encaixe Wayne então aqui. continua aqui fazendo o artesanato. A gente mostra ainda no final do programa como que vai ficar bonita esse porta-talheres forrado com tecido que ela está nos ensinando hoje. Daqui a pouquinho tem receita também pra gente, mais uma vez, estimular a nossa memória, lembrando quais são os ingredientes que usa e não fazer só no piloto automático, usar também a criatividade, as lembranças, todo o aprendizado também na culinária. Daqui a pouco a gente volta, aguarda aí. Nós estamos de volta agora para mostrar para você o artesanato praticamente pronto, né, Wayne? Praticamente pronto. Já deu uma adiantada bem grande, então tá Isso. aqui ilustrado para você. Ela já cobriu, ó, esse lado, esse já aplicou então aí os tecidos, ó. Vamos fazer assim, é isso, que aí fica mais visível para quem está acompanhando em casa. Então tá praticamente pronto. A Posso aplicação ensinar do tecido. só um segredinho? Certo. Uma coisa bem rápida. Para finalizar, rapidinho. Só para entender, gente, aqui faltou, né, essa partezinha aqui, que eu deixei em passo a passo só para vocês entenderem, que é o uso desse cortador circular com esse fio de cabelo, tá? Para garantir acabamento de cantinho. Depois que você colou o papel no tecido, você vai posicionar aqui, tá, o fio de cabelo e vir com o cortador. Cortou o cantinho, para que serve isso? Para não ficar excesso de tecido aqui. Então, antes de você virar o tecido, você vai cortar esse excesso e aí você vem com a espátulazinha aqui, ó, puxa o tecido bem, estica Já aqui fica certinho aí no canto. e faz o cantinho aqui, ó, tá? Fez o cantinho Maravilhoso. aqui, na hora que você fizer o outro,
Ó, não vai ficar excesso de tecido e vai ficar um acabamento bonito da peça. Ó, puxa aqui. Muito bom, então tá aí. Segura um pouquinho e aí você vê que no cantinho aqui, ó, você não vê nenhum problema de excesso de Tá certinho aqui, tecido, ó, perfeito, tá? viu, minha gente? E importante só no final, usar a fita crepe, deixar por 3 horas para ajudar a fixação desse papelão com tecido na peça de MDF. No final, se você quiser, você pode usar um verniz para acabamento interno. E aí a peça está pronta para usar. E se não quiser, também já tá aí à Também pode disposição. usar à disposição. Então fica aí o tá contato bom? da Wayne da Costa, Ateliê Mel de Fulô no Facebook. Mel de Fulô, a página Mel de Isso. Fulô, com todas as Isso. opções de trabalho que ela desenvolve. E também você que conseguiu aí acompanhar, aprendeu a fazer pouquinho, essa dá pra ter uma forragem. noção. Dá para ter uma noção. Quem quiser depois também o vídeo do programa, fica no YouTube da Canção Nova, programa Manhã Viva, pesquisa aí se você não foi rápido, né? Ou você já ligou a TV, já estava em andamento, a preparação da peça, você pode aprender depois. Quero mandar um abraço para toda a equipe da loja Laversa, que tem cedido os acessórios para eu usar aqui no programa, e também a loja Campanário, com esses vestidos, essas roupas que eu sempre tenho usado, graças a esses parceiros que Deus nos deu e cada um vai ajudando de uma forma e a evangelização vai acontecendo. Graças a Deus e a você, sócio evangelizador, nós também conseguimos manter a programação no ar. A Canção Nova chega a tantos lugares, de tantas formas. E aqui no Manhã Viva, com artesanato, com entrevista, todo esse conteúdo, com a culinária que a gente está indo agora para a nossa cozinha, a gente também alcança esse público, essas pessoas que a partir de uma experiência, de uma receita, de uma peça que fez, também conhece a Deus, também experimenta essa graça. Mas falando sobre a nossa memória, o assunto de hoje no programa, como usar bem, como estimular, como exercitar, para a gente resgatar também as nossas lembranças e não cair no esquecimento. Recebendo a doutora Elisa, a doutora Paula, geriatra e neurologista que estão conosco aqui no programa. O povo que está em casa quer saber também sobre esse assunto. Então vamos ouvir o que as pessoas estão perguntando sobre a memória. A alteração de memória faz parte do envelhecimento sadio? A alteração do funcionamento de memória pode ocorrer em qualquer idade? E aí, doutora? Pode ocorrer em qualquer idade essa alteração do esquecimento? Sim, a alteração de memória pode ocorrer em qualquer idade, como a gente mencionou, tanto de forma normal, como falta de concentração, falta de atenção, como formas patológicas de doenças que podem afetar indivíduos jovens e que afetam a memória. Doenças na tireoide, depressão, o próprio trauma que você mencionou, podem afetar a memória de indivíduos jovens, sim. E o contrário, também tem idoso que tem uma memória super boa, doutora Paula. Super boa. E é importante saber que a falta de memória não é associada ao envelhecimento. Isso não é esperado com o avançar da idade. Legal, então é o estímulo e o exercício mesmo da memória, como vocês trouxeram e reforçaram também, né? Agora a gente recebe a dona Geralda. Bem-vinda, dona Geralda. Obrigada, Verônica. Já é parceira nossa também aqui na nossa culinária. certeza. Mais uma vez conosco, trazendo uma receitinha especial para as donas de casa que nos acompanham. Dona Geralda Salgados, a gente fala assim porque é o nome artístico para divulgar também o trabalho dela. Isso, obrigada. E hoje o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma rosca caseira, né? Um pão caseiro, muito fácil de fazer. Então, nós Uma vamos... rosca doce. Uma rosca doce. Ela tem já um saborzinho mais adocicado. eu Não é gosto tão muito. doce, não é um doce, É. mas ela é mais adocicada. É mais adocicada. Então, receita de hoje, rosca doce, Eu preparada gosto por bem dona da Geralda. canela, né? Então eu utilizo a canela, que é uma coisa boa, né? Já está Saúde. acrescentando aqui os ingredientes. Ó, vamos mostrar, calma, dona Geralda, aqui, ó. O O leite, leite. já acrescentou. Então, vai precisar de leite, De leite. de ovos. O São 3 ovos ali? o primeiro é o leite morno, Leite morno. o fermento biológico, né? Quanto de fermento aqui? É uma medida, a mesma medida do leite condensado é a de leite. E 3 colheres de fermento 3 biológico. colheres de Isso. fermento, então. Aí... 3 pode- ovos. 3 ovos. Já está tudo certinho aqui, ela já Isso. trouxe pronto para O leite o condensado. preparo. Quanto de leite condensado tem aqui? Uma caixinha, 395 gramas. Só Então, uma caixinha de leite condensado e a mesma quantidade de leite morno isso. para preparar a Eu vou usar receita. a mão, não tem problema não. Vai acrescentando tudo na Isso, tigela. Isso.
Tem que ser com a mão mesmo, porque a massa... Já vai fazer a massa com a mão. A massa do pão... Esse é o óleo? O óleo, Óleo que comum, é de meia cozinha. medida, isso, óleo comum. A meia medida do leite condensado, meia medida de óleo. Então é como E- se fosse metade de uma latinha. Isso. E a farinha de trigo, que isso aqui é certinho, essa medida é certinho, 1 quilo de farinha de trigo. Pode até colocar tudo de uma vez. Olha a só, farinha de gente. trigo comum, né? Então, 1 quilo de farinha de trigo aí, Isso. comum. Isso. E repetindo os ingredientes, o leite morno, uma Isso. medida de uma caixinha ou uma lata de De leite, de leite condensado e leite comum na mesma medida, Isso, morno. morno. Mais o fermento 3 colheres, 3 Isso. ovos, metade da latinha ou da caixinha do leite condensado que você usar de óleo de óleo, e 1 quilo 1 quilo de farinha de trigo. E a só caixinha de leite misturar. condensado. Dona Geralda está literalmente com a mão na massa, né? Fazendo essa Isso mistura. aqui é meu forte, né? É meu dia a dia. Vamos pedir para as doutoras comentarem também, enquanto a Dona Geralda vai amassando aqui, fazendo essa junção de todos os ingredientes. A culinária, as receitas, também é um exercício de memória? A gente pode classificar assim? Com certeza, um exercício ótimo. Inclusive, você acabou de usar uma técnica interessante. Você repetiu todos os ingredientes. Quando a gente repete em voz alta, a gente está treinando a memória. E a questão de saber quais ingredientes usar, igual ela sabe até de cor, sem usar a receita e sempre estar repetindo essa receita, isso é ótimo para exercitar a memória dela. E É a muito comum os alimentação- idosos também fazerem, né, esse tipo de Sim, a alimentação é um dos grandes prazeres, né, da vida e contribui para uma qualidade de vida importante no envelhecimento. E não há dúvida que participar do preparo do próprio alimento e como foi bem frisado no bloco anterior, o uso de ingredientes naturais, sem a necessidade de suplementação vitamínica, sem uso de polivitamínicos, com uma dieta Interessante, variada. a doutora Paula está trazendo isso, porque realmente no bloco anterior a gente falou de saúde, Sim. do bom funcionamento do organismo, do cérebro, mostrando quais eram os alimentos, né, que favorecem o bem-estar da nossa saúde em geral, mas principalmente da nossa memória também. E ninguém falou de remédio aqui. Nada então, se a de gente remédio. come bem, a gente nem precisa Sem adoecer. falar nos rituais, né, de alimentação, nas preparações e nas reuniões de família para degustar a rosca adocicada. Um momento então, maravilhoso. isso tudo é muito saudável para a saúde da memória de uma forma geral. Ai, que bom. Aí, dona É uma Geralda. coisa que eu gosto muito de fazer lá em casa, assim, no Dona domingo à Geralda, já tarde. aconteceu da senhora ir fazer uma receita e esquecer de alguma coisa? Nossa, esqueci desse ingrediente. O sal, às vezes, a gente esquece, né? Mas o céu pode esquecer mesmo, Mas né? O na céu hora- até é bom de esquecer. Mas na hora que eu tô fazendo a receita, quando eu estou enrolando o salgado, por exemplo, nossa, eu esqueci do sal. Ainda tem recurso, né? Porque vai lá, coloca e mexe a massa e tá Dona certo. Geralda, vamos acelerar por causa do É, nosso tempo. O isso. programa está já acabando, Agora- mas ainda dá tempo a gente vamos mostrar enrolar uma como rosca. faz. Então a massa está pronta. Tá pronta. Nem precisa descansar? Não, aí vai descansar depois que a gente fizer a trança tá. Mas dela aqui. agora, desse jeito, você já vai fazendo do A- jeitinho que enrolar, quer que fique. Enrolar, cada um tem seu jeito, porque tem várias tranças, né? Vários jeitos de trançar rosca. Eu sei. Dona Geralda veio com um vestido bonito hoje, hein? Tá toda cheirosa também. Eu que tô aqui pertinho dela, que tô sentindo, Ó, gente. esse vestido, esse cheiro, tudo é graças à minha filha. Olha a que Bárbara, legal. Então, um fonoaudióloga. beijo Um pra beijo filha pra da Dona Bárbara. Geralda, É. que cuidou, caprichou. E o do João estilo. Vitor, meu filho também, que a primeira coisa que ele me perguntou, mãe, que roupa que você vai? Saiu pra escola, mãe. Já vai fazendo a trancinha aí, Dona Isso, Geralda? aí faz Olha a só, não trança podemos aqui, ó. perder, gente, esse Não, detalhe. Ó, ela Vou fazer outra. pegou 3 Ó, 3 e faz a trança aqui, ó. tirinhas da massa e rapidinho ela já montou uma trancinha Deixa eu comum. fazer mais uma rapidinho para mostrar direitinho. E aquela ali Que eu vai fui- ficar daquele tamanho da outra que já Não, está pronta. ela vai crescer, que Olha aqui, só, depois gente. disso aqui, aí deixa descansar por meia hora, para depois colocar para assar. Ó, você que está em casa já está vendo aí como que fica a rosca pronta, a rosca doce aí prontinha. Claro que ela cresce depois que vai ao forno, tem fermento nela. Então tá aí, ó, linda, deliciosa, já dá vontade de comer. Um Falando cafezinho, do- Dona Geralda. Muito à bom. tarde, Ai, eita, com doce como de é bom. leite, pega uma fatia, passa
uma lâmina assim de doce de leite, nossa, mas é tudo de bom. Mas falando dos alimentos naturais, eu pesava 93 quilos. É mesmo? Aí passei a me alimentar mais de alimento, pão integral, macarrão integral, arroz integral. E eu sou muito apaixonada com doce. Aí abandonei um pouco o doce. Para e cuidar passei, da saúde. Aí eu Agora vai ao forno, dona Geralda, isso diminuí aí? 13 quilos e hoje eu não tomo remédio mais de pressão. Que maravilha, olha que exemplo, gente. Então, ó, Você você esqueceu que o sal. e o sal também, né? Sem esquecer o sal, a doutora Paula tá lembrando. Não, o sal às vezes eu esqueço, mas eu lembro depois. A cabeça não está ainda muito. Mas que bonita o testemunho, né? A gente pode falar que é um testemunho mesmo da dona Geralda, trazendo bem precisamente nesse programa que ela reduziu, então, a taxa dela de pressão alta só porque cuidou da alimentação. Então, faz toda a diferença. Porque também eu não tenho na muito vida. tempo para exercício físico. Faço lá em casa, assim, a minha maneira, do jeito que dá para fazer, mas eu faço, não deixo de fazer. Mas foi a alimentação que me Muito ajudou. bom, dona Geralda. Agora a gente pode levar ao forno para a gente encerrar já? Nós vamos deixar crescer meia hora, pouquinho. depois que nós vamos levar ao forno. Mas eu quero A dar gente essa já pode dica. levar, só para ilustrar, né? Pode. Quem está em casa sabe que vai esperar um pouquinho, então, Aí meia a gente hora. pincela com essa... Eu gosto de fazer um meladinho de canela, com um pouquinho de O açúcar, que é que tem nessa mistura? canela em pó, um pouquinho de água. Água, açúcar e faz um canela, só para meladinho, dar uma cor e um saborzinho doce também. E dá Então, aquele sabor gostoso de canela, para não falar do cheiro, né? Que fica divino. maravilha. Então, dona eu vou Geralda mesmo colocar vai no levando forno. aqui para o forno, olha só. Depois de descansar meia hora, tá pronto. E quanto tempo fica no forno? Uns 15 minutos já está pronto. Olha, rapidinho, então uns 15 minutos, É dá uma tempo tranquilo rosca fazer para o fácil café da de tarde. fazer, Ela é Maravilhoso. muito fácil de fazer. Doutora Paula, doutora Elisa, podem vir aqui na nossa cozinha, a gente serve daqui o Wendy da Costa também, que fez esse artesanato maravilhoso. Baixa E a a rosca gente pra degustar. encerra o programa de hoje aqui da nossa cozinha, né? Esperando ficar pronta essa rosca da dona Geralda. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Obrigada Com a alegria você. recebê-los. E quem está em casa também, com certeza agradece por tanta informação boa, precisa e necessária para a gente, né, dona Geralda? Isso, E ela muito bom. continua aqui, É. terminando dá de muita fazer a rosca, rosca. tá Dá vendo? muita É. mesmo, tô vendo, já fez 3. E ainda vai tem dar mais mais massa duas, aqui para terminar de fazer. Deus abençoe você que está em casa. Estimula a memória, exercita aí todos os seus pensamentos, as suas lembranças para a gente ter uma longa vida, não só física, mas também na mente, na nossa saúde mental, que é o mais importante. Deus abençoe, gente. Manhã Viva fica por aqui.